Dando seguimento, minhas irmãs, vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos, hoje no segundo dia. Mas antes eu queria fazer um pequeno resumo, porque o primeiro vídeo eu gravei já tem um tempo, né? E lendo novamente o primeiro capítulo, eu queria pontuar algumas coisas para vocês de que me saltaram aos olhos dessa vez que eu li. Por isso que às vezes a gente lê a mesma coisa algumas vezes e tem uma percepção totalmente diferente. Sabe uma coisa que foi muito interessante para mim na hora que eu estava lendo, e eu acredito que tem a ver com o Espírito Santo falando conosco, foi ler tirando você e colocando eu. Por exemplo, tá escrito assim no título, você não é o foco. Então eu estava lendo assim, eu não sou o foco. E a leitura fluiu muito mais porque de fato parecia que estava falando comigo, porque às vezes a gente fala você e nós, parece que não inclui a gente, né? Então eu comecei lendo assim, o propósito de sua vida, aí eu li, o propósito de minha vida é muito maior do que a minha realização pessoal. Então, sabe quando você fala com a sua própria consciência, com você mesmo, tipo Davi naquele salmo, né? Se aquieta aí, minha alma. Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus. E para mim surtiu um efeito muito bom. Então, vocês que têm um livro, eu desejo adquirir o livro. Eu deixei até na descrição aqui do vídeo. Leiam com esse foco, trocando você por eu, né? Por exemplo, o propósito da minha vida é muito maior do que a minha realização pessoal. É muito maior do que a minha família. E é muito maior do que a carreira ou os mais ousados sonhos. E eu continuei lendo assim e foi muito bom para o meu entendimento. Da mesma forma, lá no finalzinho da primeira página está escrito assim: você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando em você mesmo. Que é o que os livros de ajuda dizem, né? Pra gente olhar para dentro de nós e tal. Só que não é verdade. E aí eu leio assim, né? Eu passei a ler assim: eu não posso chegar ao propósito da minha vida concentrando em mim mesma. E eu acredito que isso vai ser muito interessante para sua leitura e para reprogramar sua mente, porque isso existe, tá? A reprogramação da mente com as afirmações que a gente faz. Então, muito cuidado com o que você diz. Ah, eu não sou boa. Ah, eu não consigo. Ah, não, isso aí para mim não dá. Não fala essas coisas. Se esforça que você consegue, né? Diga, traga existência aquelas coisas que ainda não são. Eu não consigo fazer isso, eu vou me esforçar para conseguir fazer isso. Muda, porque aí seu cérebro acompanha você. Porque a gente tem o mundo espiritual, mas tem o mundo natural, né, gente? As coisas que são nossas, que somos nós mesmos, né? E essa é uma das coisas. O nosso cérebro, ele sempre vai tentar economizar força, energia, deixar você procrastinando, né? Porque é essa a função dele, economizar energia, mas ele é treinável, é um músculo. Então, toda vez que você treina, né, aí você consegue fazer com que seu cérebro siga aquilo que você precisa fazer, né? Então, eu não tô com preguiça, eu não vou hoje para academia. Não, eu vou hoje para academia. E seu cérebro acompanha você. Você precisa dessa decisão. E aqui é a mesma coisa, as coisas que você diz precisam estar de acordo com a pessoa que você é e com a pessoa que você deseja ser também. Então, não é eu sou preguiçosa, né? Eu vou me esforçar para sair dessa preguiça. Entende? Eu só existo porque o Senhor deseja que eu exista. Também é a mesma coisa. Porque quando fala assim, você só existe porque o Senhor deseja que você exista, parece que não inclui a gente. Então, leia assim: eu só existo porque o Senhor deseja que eu exista. Eu fui feita por Ele e para Ele. Deus quis me criar. Uma coisa aqui que ele pontua que é muito importante, que às vezes a gente vê aí fora, é que pessoas muito bem-sucedidas, a gente pensa que elas estão cumprindo o propósito delas e muitos não estão, alguns estão, né? Mas outros não estão. Por quê? Porque ser bem-sucedido é diferente de estar cumprindo seu propósito. Por isso que muita gente se perde quando começa a acumular riquezas, né? Quando a fama está muito grande, não consegue mais nem ir na padaria, porque nós não fomos feitos para a fama, não fomos feitos para ser adorados, nós não aguentamos isso. Então, o inimigo sabe disso, é por isso que a gente está numa era em que todo mundo quer like, todo mundo quer ser curtido, todo mundo quer ser assistido, todo mundo quer ser elogiado. Mas Deus sabe que a gente não foi criado para isso e a gente não aguenta isso. Por isso tantos artistas e famosos, né, acabam fazendo coisas tão complicadas com a vida deles depois que chegam, né, alcançam essa tal fama. E a gente sabe que a gente foi criado pelo Senhor e para o Senhor. E o que é que significa viver? Aqui também eu encontrei, né, com essa nova leitura, e está escrito que viver é igual deixar Deus me usar para o que Ele quiser. Então, se a sua vida está sem sentido, está vazia, é porque você não tem deixado Deus te usar como Ele quer, assim como eu passei um período dessa forma também. Sabe, aqui na internet, eu não sei se vocês acompanham muito, mas muitas vezes parece que todo mundo descobriu a fórmula mágica do sucesso, de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, e a gente para e fala assim, por que eu não estou conseguindo, né? Parece que o problema está na gente. E eu passei por esse período, eu passei por esse processo, né? Porque como eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com tráfego pago, né? Então, para mim,
sempre aparecem, né? E sempre apareceu essas pessoas que estavam almejando esse sucesso e conseguiram, e eu parava e pensava, Senhor, por que eu não consigo, né? Por que esse caminho eu não consigo trilhar? E foi muito importante a resposta que o Senhor tem dado para mim, né? A resposta que o Senhor foi planejando ali no meio do caminho, com ações, né? Com as coisas que iriam acontecendo no caminho, que estavam acontecendo no caminho. E aqui também eu achei algo sobre isso que diz assim: é a presença de Deus que a gente carrega que faz com que a gente tenha, né? Adquira riquezas, é a força que o Senhor dá. Né? Não tem nada a ver com nós mesmos. É claro que tem uma formulazinha que, se as pessoas seguirem, elas conseguem ser bem-sucedidas, como eu disse. São bem-sucedidas, mas não estão vivendo o seu propósito. A questão é que eu já entreguei minha vida para o Senhor e Ele jamais permitiria que eu fosse por um lado em que fosse perder a minha salvação, que eu fosse perder a presença de Deus. E ouvindo esses dias a história de Jacó, a história de Abraão mesmo, ouvindo a história de José, eu pude perceber que a presença de Deus que a gente carrega é que faz com que a gente prospere onde a gente estiver. José estava na prisão e ele prosperava na prisão, era ele quem comandava tudo ali. José estava na casa de Potifar, ele era escravo. E as coisas de Potifar todas prosperavam, tanto que ele deu tudo para José administrar, porque falou, olha, ele está prosperando tudo que tem aqui. A mesma coisa Abraão, quando ele e Ló estavam juntos, porque não era para ele ter levado Ló. E Ló disse assim, Abraão disse, Ló, olha aí para onde você quer ir, você vai para um lado e eu vou para o outro. Ló olhou para o melhor lugar, onde tinha águas, onde tinha, né, prosperidade aparentemente, porque naquela época, e ainda hoje, né, mas ainda mais naquela época, um lugar que tivesse rio era onde tinha realmente muita prosperidade, justamente porque tudo plantando ali dava. E quando Ló partiu para o lugar que ele escolheu, Deus falou para Abraão, pronto, Abraão, essa aqui é a terra que eu te prometi, essa é a tua terra. É aqui que vai manar leite e mel. Então, não era o lugar, se parecia bom ou ruim. Era a presença de Deus que estava ali em Abraão. Era a presença de Deus que estava ali em Jacó, quando estava com o sogro dele. O sogro dele toda hora mudava o pagamento dele. Não, agora as suas é o rebanho malhado. Não, agora são as pintadas. Toda hora mudando, porque toda vez que ele dava o pagamento de Jacó com as listradas, por exemplo, todo o rebanho nascia mais listrado. Então, era a presença de Deus que estava nele. Então, é a presença de Deus em mim e em você que vai te fazer prosperar na alma, primeiramente, nos sentimentos, nas emoções e também financeiramente. E para encerrar esse resumo aqui sobre o primeiro capítulo e a gente passar já para o segundo, eu quero dizer para vocês que tem algo aqui que mexeu muito comigo e que eu quero que o Senhor também fale através disso com vocês, que é a minha identidade e o meu propósito é exatamente estar no centro da vontade de Deus. É lá que vai aparecer qual a minha identidade, qual o meu propósito. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou médica, né? Eu sou dentista, eu sou... Mas na verdade estamos, né? Porque se acabar a medicina do mundo, a pessoa deixa de ser, né? Ela apenas está. Mas tem algumas coisas que a gente é. Eu sou filha de Deus. Isso nunca vai ser tirado de mim. Eu sou mãe. E por mais que os meus filhos sejam tirados de mim hoje e eu não tenha mais nenhum dos três, eu continuarei sendo mãe. Porque a minha identidade tem a ver com o meu relacionamento com Jesus. Não tem a ver com as coisas desse mundo. Porque o meu propósito existe na minha concepção. Quando Deus me criou, Ele já me criou com esse propósito. Então, esse é o motivo de eu existir. Essa é quem eu sou. Alguém criada para o propósito de Deus. Agora a gente vai para o capítulo 2. Esse é o título do capítulo 2. Você não é um acidente. Exatamente. Você não foi um acidente. Seus pais podem até não ter te planejado. Mas para Deus não foi um acidente, porque Ele queria que você existisse. Ele desejou sua existência. E o versículo para a gente memorizar desse capítulo 2 é: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Ele parafraseou aqui Isaías 44:2. Então, Ele é o teu Criador. Ele te criou. Mesmo que seus pais não tenham te desejado, foi Deus quem te criou. E Ele te desejou. E eu já continuo a leitura da mesma forma, colocando o eu. Eu não sou um acidente. Meu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E minha vida não é um acidente da natureza. Os meus pais podem não ter planejado me ter, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouquinho surpreso com o meu nascimento. Aliás, ele me aguardava. Muito antes de eu ser concebido por meus pais, Deus concebeu a mim na mente dele. Ele foi o primeiro a pensar em mim. Foi ele quem determinou a minha personalidade, os talentos que eu e você teríamos. Então tudo isso foi planejado pelo Senhor antes do seu nascimento. Não foi porque você nasceu que Deus fez. Então ela nasceu, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para plano da vida dela.
Pelo contrário, ele já tinha escrito todos os teus dias antes mesmo de você nascer. Então você não é um acidente, minha irmã. Eu não sou um acidente. E ele já escolheu o momento exato do meu nascimento e da minha morte antes de eu nascer. Antes de qualquer um desses dias existir, ele já sabia todas essas coisas. Ah, Raquel, mas eu nasci num ambiente péssimo, eu nasci numa família disfuncional. Mas minha irmã, você nasceu exatamente no lugar que Deus planejou que você tivesse nascido. Sabe, José? Ele nasceu num lugar bom. Ele era alguém que era amado pelo pai, né? Os irmãos até tinham inveja dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele precisou sair daquele ambiente, né? Mesmo tendo passado muito tempo sem a mãe, né? Porque depois que Benjamim nasceu, Raquel morreu. Mas minhas irmãs, Deus já tinha planejado José como governador do Egito. E ele precisava sair daquele ambiente que ele estava. Então, por mais que o ambiente que você nasceu tenha sido ruim, né, Deus já tinha planejado o propósito que ele tem para você. Por mais que você seja bem-sucedida hoje, talvez você não esteja vivendo o propósito que Deus quer para você. Por isso que você precisa desse relacionamento com o Senhor. E a gente vai descobrir como é esse relacionamento. A sua nacionalidade, sua etnia, sua personalidade, a sua cor, tudo, seus pais, tudo foi planejado pelo Senhor. Talvez hoje eu penso muito isso, né? Talvez se eu tivesse nascido num lar onde eu tivesse 100% de tudo que eu acho que é natural e que é obrigatório para o ser humano dar para um filho, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Talvez José, imagina José, o menino preferidinho do papai, com a capa colorida, né? Imagina se ele não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, ele jamais poderia ter sido governador do Egito, porque nós somos seres humanos e o orgulho, ele cresce dentro da gente, mesmo quando a gente luta contra ele. Então, muitas vezes a gente vai precisar passar por caminhos de humilhação, porque aquele que a si mesmo se humilha é exaltado pelo Senhor. Então, esse caminho de humilhação, na verdade, é um caminho de preparação. E José foi preparado. Imagina José sendo o queridinho do papai, crescendo naquele ambiente em que ele sabia que ele era o preferido. Ele seria como governador de algum lugar? Se a gente sabe que a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções, elas tentam nos dominar. Então ele precisou passar por um caminho ali de humilhação, né, para que ele chegasse onde ele chegou, para que quando ele visse os irmãos dele na frente dele, ele fosse capaz de perdoar. A mesma coisa Moisés. Moisés também passou por esse processo. Imagina Moisés, o hebreu que não foi morto, que foi o escolhido da filha do faraó, viveu como um príncipe lá, né, no Egito. De repente, ele acaba cometendo um crime e foge. E aí ele passa anos, 40 anos no deserto, né? E durante esses 40 anos, ele vai sendo moldado para um dia voltar para poder tirar o povo da escravidão do Egito. E minhas irmãs, se ele tivesse ficado lá, sendo príncipezinho, escolhidinho dentre os hebreus, ele não iria conseguir cumprir, né, esse propósito que Deus tinha para ele. Então ele nasceu na família certa, no tempo certo. Ah, mas era um tempo que, né, Herodes estava mandando matar todas as crianças abaixo de 2 anos, mas era o tempo que Deus queria criar ele. Ele nasceu no tempo exatamente certo. E não se preocupem, aquelas crianças que morreram, elas foram para Jesus, elas foram muito bem recebidas lá na eternidade, né? Tem muita gente que assim, mas Deus deixou matar crianças, são dele, né? Vinde a mim os pequeninos, né? Todos foram para a eternidade morar com Jesus e estavam muito melhor do que se estivessem aqui na terra, né? E Moisés precisou passar por esse período de 40 anos, minhas irmãs, para poder ser aperfeiçoado no Senhor, para depois voltar e liderar mais de 2 milhões de pessoas, muito mais, né? Durante aqueles mais 40 anos ali no deserto, né? Então acredite que até as coisas que acontecem de ruim na nossa vida vêm para nos preparar para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Por isso nem somos um acidente, nem nascemos no lugar errado, nem nascemos da cor errada, nem nascemos com a condição errada. O Senhor preparou todas essas coisas para que a gente pudesse ser transformado, né, lapidado, para cumprir o nosso propósito aqui. Todo mundo tem um propósito, não importa onde você está agora. Deus criou todos nós com um propósito. E você, para descobrir o seu, né, você precisa estar diante do próprio Deus, que é o teu fabricante. Para quem que a gente vai perguntar como funciona o produto, se não para o próprio fabricante, né? Então, para a gente saber qual o nosso propósito, a gente precisa ir até o nosso Criador, para que o Criador diga para que fomos criados. E o nosso primeiro manual é a Bíblia. Mas aqui no decorrer do livro a gente vai descobrir como fazer, né, para ter esse relacionamento com o Senhor e para descobrir também o nosso propósito que está escondido nele, né? Que não é a gente que escolhe, tá? Eu não escolho o meu propósito. Deus me criou para o propósito dele. Não sou eu que uso Deus para o meu propósito. É ele que me usa para o propósito dele. E uma coisa muito interessante que ele abre aqui um parênteses é que a ciência hoje fala do universo, da criação, como se tivesse sido algo aleatório. Mas a gente bem sabe, desde o Gênesis,
que tudo foi criado para o homem, né? Deus criou tudo primeiro, por último criou o homem e a mulher. E aí disse, agora vocês vão governar sobre todas essas coisas aí. Então Deus nos fez para governar a criação. Deus fez a criação para nós, né? Então hoje os cientistas, né, e o livro fala sobre isso aqui, muitos deles dizem o seguinte: o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida humana como principal objetivo. E a gente sabe disso. Todas as coisas foram criadas com o objetivo, né, de nos ajudar, né, de ser bom para o ser humano. As plantas, as árvores, né, a sombra, o sol, a lua. A gente sabe que a lua determina as marés. A gente sabe que todo o universo está em perfeita sincronia, não tem nada aleatório. E ele fez uma outra paráfrase aqui, né, lendo Romanos 12:3, que diz assim: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Deus fez por nós, não pelo que somos ou o que fazemos por Ele. Porque muita gente pensa assim, né? Muita gente diz, ah não, é porque eu vou fazer algo para Deus, como se a gente pudesse fazer algo para Deus. Quando na verdade é, o que Deus quer que eu faça? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não é eu vou fazer algo para Deus, é o que Deus quer que eu faça? Essa é a pergunta. E eu quero ler um pedaço aqui do que ele fala, já no finalzinho desse capítulo 2, que diz assim: sua aparência tem uma razão, né? Nosso Deus não se enganou. Ele criou você no ventre com perfeição, né? É o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram escolhidos por ele. E a despeito de como, né, se sentia, ele cumpriu os planos para o qual você foi criado, os seus pais, tá? Ali, assim como os pais também, né, de José, de Moisés, né, eles vieram num tempo complicado, mas eles foram feitos para aquele tempo mesmo e para aquele propósito, assim como você. O trauma que você passou, né, não foi fácil, mas Deus lamentou sua dor também. Porém, foi permitido para dar forma ao seu coração, para que o seu coração se tornasse semelhante ao dele. Lembra que eu falei de José, de Moisés? Eles passaram por esse processo também. E o próprio Jesus. Jesus chegou no Getsêmani dizendo assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele veio para aquele propósito, ele se esvaziou de ser Deus e veio com o propósito de salvar a humanidade, morrendo por ela, porque ele era o único que poderia morrer e limpar os nossos pecados, porque ele nunca pecou. 1 Pedro 2,22 fala exatamente isso, que Deus nunca pecou, nem na sua boca se achou nenhum engano, não só mentira, nunca houve mentira, nem engano se ouviu da boca do Senhor Jesus. Então ele era o único perfeito que poderia morrer por toda a humanidade, limpar os pecados e quebrar a inimizade que existia entre Deus e o homem por causa do pecado. Então ele é a ponte de volta até Deus. Então Jesus é esse caminho de volta para Deus. Ele nos fez amigos de Deus, né? Ele quebrou essa inimizade que existia por conta do pecado. Então ele já sabia o propósito dele estar vindo para cá. E mesmo assim, como um ser humano, ele pediu: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então era a vontade de Deus que ele estava fazendo e não a dele. E é isso que a gente tem que buscar fazer, a vontade de Deus e não a nossa. E Jesus sofreu. E Jesus nasceu num lugar bem pobre, mesmo sendo dono de tudo, né? Nasceu numa manjedoura. Né? Jesus, ele não tinha uma casa fixa para morar. Tanto que ele diz assim: as raposas têm até covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque essas coisas não eram importantes para ele. Ele veio aqui para salvar a humanidade. Ele veio para trazer o caminho, ele veio para deixar um exemplo. Né? E ele veio e fez. E Jesus sofreu também, né? Então, quando a gente sofre, não existe nenhuma dor que a gente tenha sofrido que o Senhor Jesus não tenha passado para provar para nós que ele sofreu no nosso lugar em todas as coisas. Então, esse trauma que você passou, o Senhor lamentou esse trauma, mas ele deu forma também ao seu coração. E eu passei por algumas situações de que hoje eu falo assim: se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui. Eu não sei, talvez, como eu estaria. Porque o nosso coração, minhas irmãs, é um coração enganoso. Falei para vocês que esse livro ele é muito bom, né? Porque dá pra gente fazer as anotações. E eu coloquei exatamente assim: os traumas, as situações difíceis, né? São, na verdade, Deus permitindo a nossa dor, porque o nosso coração precisa estar no lugar certo. Davi, José, Esté, né? Samuel, Jó, tantos outros, né? Deixaram esse exemplo pra gente, de que o Senhor trabalha em nós, através muitas vezes do sofrimento, para que o nosso coração possa ir para o lugar certo, né? Como seres humanos que somos, temos a tendência a nos exaltar muito rápido. Moisés precisou errar e ficar longe, né? Até que seu coração pudesse liderar o povo ali no Egito. José precisou também passar por esse processo para poder governar num tempo de fome em todo mundo e que pudesse ajudar, né, a todos naquele período. E minhas irmãs,
essas coisas que aconteceram com você, inclusive no seu casamento, assim como aconteceu no meu, né, e com vocês, todas elas foram permitidas pelo Senhor, não para nossa dor, nosso sofrimento, para depressão, nada disso, mas para que o nosso coração fosse moldado para o lugar certo. Agora eu pergunto para vocês, quantas de nós, né, quantas estaríamos buscando ao Senhor, como temos buscado, se não fosse pelo processo de deserto no casamento? Eu conheci irmãs que iam para a igreja, assim como eu, tá? Eu chegava a ir para a igreja 3, 4 vezes na semana, porque meu marido, ele era líder de louvor, ele era líder dos jovens, então a gente sempre estava lá em reuniões, né, oração, enfim. Mas eu era uma religiosa. Eu tenho até vergonha daquele período e tive que voltar pedindo perdão para muita gente, inclusive para o pastor, né? Porque a gente se acha acima dessas coisas, né? De todos, acha que a gente sabe, né? Que tem mais razão, quer julgar o outro. Meu Deus, eu julgava muitas pessoas. E se eu não tivesse passado pelo deserto, minhas irmãs, onde eu estaria? Lá, sentada naquele banquinho, continuando sendo religiosa, até perturbando a vida dos outros, né? Tinha algumas músicas que diziam, chamavam Deus de você. Vocês acreditam que eu implicava com as músicas que chamavam Deus de você? O tamanho da minha religiosidade. Eu não cantava de jeito nenhum e achava que meu marido era líder de louvor, tinha que tirar essas músicas de lá, porque tinha que chamar de Senhor. Mas o que adianta você chamar Deus de Senhor e não viver aquilo que Ele quer que você viva, e julgar o outro, né? E ficar ali o tempo todo, né? Achando que você é melhor do que o outro. Enfim, o Senhor me libertou daquela Raquel, que eu tenho muita vergonha dela, meu Deus. E precisei passar pelo sofrimento. Não porque Deus queria, mas era o que eu precisava. Então, minha irmã, quantas de nós não estaríamos servindo ao Senhor e buscando a face do Senhor se não fosse por causa do problema do casamento? E no finalzinho de cada capítulo tem, né, o tema para reflexão, que é: você não é um acidente. Então você diz assim, ó, eu não sou um acidente. E o versículo para memorizar: eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Então o Senhor, Ele nos criou com um propósito e nós não somos um acidente. E para meditar fica a pergunta, né? Eu sei que Deus me criou de forma singular, de forma única. Quais as áreas da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho tido dificuldade de aceitar? Porque às vezes a gente tem dificuldade de aceitar algumas coisas no nosso próprio corpo, né, na nossa personalidade, quando na verdade a gente foi criado para esse propósito, até para que essas coisas sejam usadas pelo próprio Deus para nos ajudar. Eu vou contar para vocês algo sobre mim. Eu, a minha adolescência inteira, eu tinha muito pelo nas pernas, né? Na fase adulta eu fiz depilação a laser e foi muito bom pra mim. E eu tinha muita espinha, meu Deus. Eu vivia com o cabelo assim na escola. E aí, minhas irmãs, eu lembro que na minha adolescência eu ficava muito zangada, né? E questionava às vezes a Deus assim, meu Deus, por que todas as meninas podem usar um short, podem usar uma saia? Eu fico, não posso. E eu não podia nem usar os métodos naturais para tirar, como depilação e gilete, enfim, porque eu tinha alergia. E aí, na minha fase adulta, foi que eu fui entender quem eu teria sido, quantas coisas eu teria feito, sendo que o meio que eu andava me ajudava a fazer muitas coisas contra o Senhor. Se eu não tivesse essas questões na minha aparência física, porque elas me ajudaram, minhas irmãs, a me livrar de muita coisa, pela minha vergonha, porque eu me achava, né, que não estava bom, então eu não usava. E na minha família, né, principalmente, eu moro na Bahia, né, gente? Então existe muita gente que usa mesmo curtinho. Então talvez eu tivesse ido exatamente por esse caminho e tivesse me perdido em algumas situações da minha vida, né? E meu futuro, né, onde eu estou agora, tivesse sido escrito de outra forma. Mas o Senhor permitiu essas coisas para que eu pudesse estar ali, né, moldando meu coração para o propósito que era dele. Então talvez você tenha algo até na sua aparência física, assim como eu tinha, de que está sendo usado pelo Senhor para poder ter o coração ser moldado e ficar no lugar certo, tá? Então Deus te criou na família certa, no país certo, com o propósito certo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então lembre disso, eu não sou um acidente, e você não é um acidente. Eu vejo vocês amanhã, no nosso dia 3. Vai fazendo anotações, minhas irmãs, se você não tem o livro. Se você quiser o livro, tá aqui na descrição do vídeo, você clica. É super seguro para onde você vai comprar pela Amazon. Chega rapidinho, foi por onde eu comprei também. Mas se você está acompanhando os vídeos e quer fazer as anotações, faça as anotações, né? O primeiro tema, o segundo tema, os textos para memorizar. Não só fica ouvindo, não, porque só ouvir não entra. A psicologia explica isso, que quando a gente anota, até quando a gente ensina, a gente aprende muito mais e guarda muito mais as informações. Então eu espero que você esteja levando muito a sério esse período, né? Porque o Senhor, Ele quer realmente transformar a sua vida. Ano tá acabando, né? A gente tá chegando aqui, já tá em novembro, pertinho de dezembro. E você vai continuar sendo igual, você vai continuar fazendo as mesmas coisas.
Então comece a fazer pequenas coisas diferentes que você vai começar a ver os resultados. É fazendo 1% diferente todo dia que as coisas vão chegando, né? As coisas novas vão aparecendo. Mas se você continuar igual e não fizer nem 1% por dia, aí de fato não vai ter melhora, né? Então eu espero vocês amanhã, no nosso terceiro dia, para a gente falar sobre algo que o Senhor tem para nos dizer sobre o nosso propósito. E eu creio que vai te ajudar muito, não só na tua personalidade, não só no teu relacionamento com o Senhor, mas também aí na restauração do teu casamento. Tá bom, minhas irmãs?